Vamos começar a leitura. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldado, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo, depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a Deus. E quando Herodes estava para o fazer, nessa mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe as mãos, as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real, porque estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, o qual lhe abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e dizia: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no, e se espantaram. E assinando-lhe ele com a mão, para que a calasse, contou-lhe como o Senhor tirara da prisão. E disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar, e sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados, sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não o achou, feita inquirição aos guardas, mandou justificar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e o Sidom. Mas esse, vindo de comum acordo, ter com ele, e obtendo amizade de Baço, que era o camarista do rei, pedia paz, porquanto o seu país abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo-se Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal. Ele fez uma prática, e o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. E comido de bicho, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, que tinha por sobrenome Marcos. Somente até aqui, Irmandade. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Santo é teu nome. Prezados irmãos e irmãs,
Eu esperava que Deus daria a palavra a um dos servos de Deus, que a gente também tem desejo de ouvir. Mas houve a liberdade, também diz a palavra de Deus, onde há liberdade, o Espírito Santo de Deus tem um livre curso. Como nós acabamos de ler aqui, irmãos, naquele tempo, após a partida do nosso Senhor Jesus, que Ele veio para isso, né? Para resgatar, pagar nossas dívidas perante a lei, que a lei era impotente para levar o homem, a mulher, a alma ao céu. Então, vindo o Senhor Jesus, Ele pregou o Evangelho, quer dizer, boas novas de salvação. E aqui ficaram os seus discípulos, e após a partida do Senhor Jesus, era terminantemente não podia mais falar no nome de Jesus. Qualquer que falasse o nome de Jesus era chamado a atenção, era preso. E Tiago, irmão, como um dos discípulos de Deus, de Jesus, ele continuou a mesma coisa, porque irmão e irmã, quem alistou nessa batalha, ele não está dando ouvido nem pelo que o homem fala, nem o que a mulher fala, não. Ele está dando ouvido à palavra de Deus, que manda todos os dias, seja no culto presencial, seja na live. E Herodes, irmão, mandou matar Tiago, irmão de João. Por quê? Porque Tiago se destacava. Ele, nas coisas de Deus, ele pregava o Evangelho, falava. E hoje também, irmão, não é diferente no nosso meio. Mas alguém pode falar assim, mas Herodes já morreu. Mas o espírito que estava em Herodes, ele não morre. O espírito não morre. Morre o corpo, a carne vai para o pó, mas o espírito fica aí no meio. E por permissão de Deus, esse espírito ficou no nosso meio, irmão. Mas prega a Deus. Aquele que servir a Deus, ou sincero, a palavra de Deus, não é a morte, não é a calúnia, não é o desprezo. Nada disso faz afastar nem o irmão e nem a irmã dessa graça. Aí prendeu Pedro, porque Pedro também era um dos discípulos mais velhos do Senhor Jesus. E ele viu que isso ia agradar o povo judeu. Glória a Deus eterno. E Pedro, irmão, estava preso na prisão com 4 cadernos de soldado, que no outro dia se apresentar a ele, por certo ia fazer uma festa e ia matar os servos de Deus. Hoje entrou alguém aqui hoje, não como Pedro, mas você te prenderam, você, aleluia, de você exercer aquilo que Deus tem te dado para ti. Glória a Deus. E você entrou aqui e falou, vou ver o que o Senhor fala comigo. Glória a Deus. Como que eu vou fazer agora? Glória a Deus eterno. Pedro, irmão e irmã, prezada igreja, ele foi preso, mas ele estava sossegado, porque ele tinha certeza da obra que Deus tinha com ele. Então, prezados irmãos, irmãs, fica tranquilo com aquilo que fizeram com você. Glória a Deus. O homem acha que está tudo acabado. Não, fiz aquilo com aquele irmão, fiz aquilo com aquela irmã, então está tudo terminado. Não está tudo terminado. A última palavra não vem nem do médico, nem do advogado. A última palavra vem de Jesus Cristo. E hoje ele manda pregar. Você entrou nessa sala aqui, só Deus sabe como é que você entrou. Presa, não numa cadeia material, não.
mas numa cadeia espiritual. Glória a Jesus, aleluia. Mas prega a Deus, assim como eu tirei Pedro daquela prisão, eles iam matar Pedro no outro dia. O anjo apareceu, glória a Deus. Ele não pediu licença para os guardas, ele não precisou chave para abrir porta, glória a Deus, aleluia. E Pedro dormia sossegado, porque ele sabia, irmão, a promessa que Deus tinha na vida dele. Irmã, irmão, descansa em paz, não perturba a tua alma, não. Não fica nessa ansiedade. Ah, Senhor, o que eu vou fazer agora? Aleluia. Tiraram o meu direito, Senhor, me caluniaram. Olha como é que está a minha situação. O Senhor falou assim, a de Pedro estava muito mais pior. Além de ele ter 4 quaternos de soldados vigiando ele estava preso com algema, glória a Deus do céu. Ele estava preso com algema e as portas de ferro. Mas o anjo, irmão, para ele entrar, ele não precisou de chave. E Deus, irmão, manda te dizer, para mim fazer uma obra contigo, irmão, eu não vou pedir licença para ninguém. Quando chegar o tempo, o dia certo, a hora certa, as portas vão se abrir. Calar e aleluia. Glória a Jesus. Não fala que o anjo foi lá e pôs a chave na porta. Não. E assim também vai se fazer na vida da igreja. Pedro descansava em paz porque ele tinha certeza. A fé que estava no coração dele, Tiago já tinha terminado a carreira dele. Mas Pedro não. Pedro ainda tinha muita coisa para frente. E Deus fala assim, irmã e irmão, come e bebe, porque muito grande é a tua jornada. Glória a Jesus. Aquilo que eu te prometi está de pé, irmã e irmão. Porque Deus não é igual o homem que mente, igual o seu filho que se arrepende. O projeto que Deus fez na vida da irmã e na vida do irmão, não tem força contrária, não tem espírito contrário, nem que levantar o inferno, aleluia! O Senhor fala, inferno, abaixa! Minha filha precisa ver essa vitória, meu filho também precisa ver essa vitória. Glória a Deus eterno. A única coisa que Deus manda dizer para a igreja é isso aí, tenha bom ânimo. Porque quando Deus levou Moisés, ele falou para Josué, Josué, meu servo Moisés é morto. Agora pega tu e esse povo e atravessa o Jordão. Glória a Deus eterno. Aleluia. Mas Josué ficou assim meio com medo, né, irmão? Não. Tudo que acontecia era por intermédio de Moisés. Agora o Senhor falou para mim para atravessar, eu não tenho condições. E que Deus falou para Josué? Josué, esforça-te, tenha bom ânimo, eu serei contigo, onde pisares a planta do teu pé. Glória a Deus. Para Josué, ele tinha que se esforçar. Mas Pedro, irmão, igreja de Deus, ele estava tranquilo. Ele estava sossegado, porque a igreja estava orando por ele. Irmã e irmão, você pediu oração, a igreja está orando, você está participando das orações à tarde. Eu não participei porque não deu tempo, eu tenho um serviço para fazer. Mas tenho certeza que Deus te alegrou nessa oração da tarde, guerreiro de Jesus Cristo, e falou contigo, glória a Deus eterno. E Deus volta a falar agora à noite. O que eu falei contigo está de pé. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Naquele tempo, irmão, eles tiravam a vida material. Hoje é diferente. Eles querem tirar a vida espiritual.
Eles querem tirar o desejo da irmã, desejo do irmão, aleluia, de servir a Deus. Eles querem sufocar a tua alma. Os espíritos que usa de alguém, muitas vezes que está no nosso meio, irmão, vamos pregar logo assim. Não é lá fora. A tua luta não é lá fora, irmã. Irmão, a tua luta não é lá fora. E lá fora, a irmã tem seus compromissos, tem seu trabalho, o irmão também tem, talvez aperta um pouquinho, mas a irmã clama a Deus, de repente já aparece um serviço, abre uma porta, a irmã sana essa dívida. Glória a Jesus. Mas a luta nossa, irmão, não é contra a carne nem contra o sangue. É contra as hostes do adversário, da maldade, nos lugares celestial. Aleluia. Glória a Deus. E entrou alguém aqui que está numa luta travada. Mas Deus manda te dizer, irmã Silvana, fica firme. Eu estou contigo. Glória, aleluia. Eu não te conheço, mas o Espírito Santo de Deus te conhece. Aleluia. Alamasalaia. Houve uma reunião no inferno, aleluia, e o demônio designou, aleluia, 2 adeptos dele para te tentar, para te derrubar, mas já está envergonhado e confundido. Alassalaia, Jesus! Alamei, alassui, alassalaia. Quem vai ficar preso é eles vão voltar e o demônio vai falar, você não cumpriu a missão que eu te dei. Você vai apanhar e vai ser preso. Aleluia, Jesus, e você está liberta, irmã Suzana, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Choraia. Come e bebe, porque muito grande a tua jornada na terra. Aleluia. Porque a morte te cercou. Um dia chegou perto de ti. Aleluia. Alguém falou, essa daqui não tem mais jeito, não. Aleluia. Mas o Senhor falou, morte, aparta do corpo da minha filha, que eu não terminei o projeto que eu tenho na vida dela. Glória a Jesus, aleluia. E a morte teve que afastar, aleluia. E qualquer um que entrou aqui, glória a Deus, aleluia, o Senhor manda dizer, pode se levantar o que for contra a irmã, contra o irmão. Irmã organista, fica firme. A luta que você está passando é uma batalha travada, glória a Deus. Não era para você estar nesse lugar, não. Porque as hostes do inferno se levantou contra ti, aleluia. A inveja, divide o dom que Deus te deu, aleluia. Mas Deus te deu esse dom, irmão organista, é teu. Granjeia ele com alegria, alaia, lamassalaia. Glória a Jesus, aleluia, alaia, lamaia. Come e bebe, porque muito grande é a tua jornada. Glória a Deus eterno. Você não chegou ao teu fim ainda não. Glória a Deus. E aquilo que está lá no teu lar, aleluia, está tirando a tua paz por intermédio desta palavra. Eu vou mandar embora. Ele entrou por uma porta, por 7 sairá. Alaia, aleluia. Seria lamassalaia. Glória a Jesus, aleluia. E Deus manda pregar para a igreja. Vitória, vitória, vitória e vitória. Nenhum que entrou nessa sala vai sair vazio. Come e bebe, porque muito grande é a tua jornada. Glória a Deus eterno, aleluia. Irmão André, você acha que você estava preso, mas por esta palavra o Senhor manda te dizer, quantas vezes você entrou numa angústia, glória, aleluia, aleluia, e Deus um dia mandou essa palavra, e Deus te libertou essa palavra. Seja liberto em nome de Jesus Cristo. As ADM também trabalham com alegria, glória a Deus. Serve a Deus com alegria. Irmã Damiana, dá glórias a Deus, aleluia. O inimigo tentou fechar tua boca, mas o Senhor disse esse dom, aleluia, esse dom de alegria, te ungir teus lábios com óleo de alegria, aleluia. Aleluia, lamaia, Jesus.
Ai, alaçui, alamassalai, aleluia. Alaçalai, aleluia. Não, fica firme. Irmã Giane, luta, esforça, tenha bom ânimo. Irmã Lili, tenha bom ânimo. Irmã Bruna, tenha bom ânimo. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Hoje eu estou vendo muitas portas pelos olhos do Espírito sendo abertas na vida da igreja. Ai, alamasalaia. Glória a Deus eterno. Alguém no próximo culto talvez vá até agradecer a Deus. Senhor, mas como é que eu faço, Senhor? A minha causa está lá na justiça. O homem falou que não tem jeito. Está presa, Senhor, na mão do juiz. Irmã, assim como aquela viúva batia na porta daquele juiz e falava: Senhor juiz, faça justiça com o meu adversário. E ele não fazia, porque ele não temia a Deus, nem respeitava os homens. Aleluia. Mas num determinado dia ele falou: já que eu não temo a Deus e nem respeito aos homens, eu vou fazer justiça para essa pobre viúva que tanto me amolesta. Glória a Deus. Justiça Deus fará na vida da igreja. Aleluia. Irmã Damiana recebe uma benção de Deus. Irmã Silvana, glória, organista, ai, alaçalaia, e ali, alamuca e telaia, aleluia. Seja a causa que a igreja tiver, aleluia. Para o Senhor não tem nada difícil. Aleluia. O anjo apareceu, soltou o Pedro. Pedro ficou espantado, porque aquelas portas só abria só com chave. Quando abriu a porta da rua, o anjo acompanhou ele. Chegou num determinado tempo, o anjo desceu e falou: acho que é uma visão. Mas quando ele sentiu a realidade, alguém vai sentir a realidade. Depois dessa palavra, que Deus está na tua vida, viu? O inimigo falou: Deus não te quer mais. Ele não vai fazer o que prometeu. Ele é mentiroso. Aleluia. Glória a Deus. A igreja estava orando por Pedro e Pedro tinha certeza que ele não ia ser morto, não. Quando ele pegou um tempo, em determinada distância da cadeia, o anjo deixou ele. Ele voltou em si. Ele falou: Senhor, na verdade, aleluia, o anjo do Senhor está comigo. Para onde ele foi? Ele poderia talvez para a casa dele. Não, agora eu vou descansar. Não, ele foi lá onde estava o movimento de oração. E irmandade, procura sempre um movimento de oração, na tua prova, na tua luta, glória, aleluia. Porque lá tem um recurso, lá tem um remédio que vem do céu. Ele foi na casa de Maria, que tem por sobrenome Marta. Bateu na porta. Quando ele bateu na porta, saiu uma menina por nome de Rosa e avisou lá: o Pedro está na porta. Aleluia! De gozo, ela não quis abrir a porta. Glória a Deus. A obra que Deus vai fazer com a irmandade, com os irmãos, com o irmão, alguém vai admirar, mas eu não esperava uma coisa dessa. Ele estava fechado, ela também estava fechada. Não tinha jeito nessa causa dela, nem dele. Glória a Deus. Aí ela foi lá e falou: Pedro está na porta. Ah, menina, você está fora de si. Não é Pedro, é o anjo dele. Igreja, fica nessa gloriosa comunhão. Cada um de nós tem um anjo parecido com nós. A irmã Silvana tem um anjo parecido com ela. A irmã Damiana tem, a organista tem, a irmã Lili, o irmão André, eu tenho. Todos nós temos um anjo parecido. Aleluia. Quantas vezes alguém fala assim para a irmã: irmã, eu vi você em tal lugar. Aleluia. Não. Aleluia. Você fala: irmã, me viu? Vi. Aleluia. E ela viu mesmo, mas viu o seu anjo. Aleluia. Não foi a irmã. E o teu anjo parece contigo. Ô irmão André, eu vi você lá em tal lugar. Aí o irmão André leva a mente assim e falou: mas eu estive lá. Mas o teu anjo estava lá, André. Irmã Damiana, o teu anjo de guarda. Irmã Silvana, o teu anjo de guarda. Irmã Lili, irmã Bruna, organista, é o teu anjo, está perto de ti.
Aleluia. Aí, quando eles abriram a porta, foi um alvoroço muito grande, irmão, que não esperava isso daí. Alguém, irmão, vai receber uma obra que você não está esperando isso aí. Não, Senhor, não estava esperando. Você vai se admirar. Você vai falar assim, mas será que é isso mesmo, Senhor? Aleluia. Será? Não, igreja, é a realidade. Você está sentindo a presença de Deus. É um culto online, mas você está sentindo a presença de Deus? Eu estou, Senhor. E o Senhor manda dizer, fica firme, então. Glória a Deus. Porque você vai se admirar. Você vai falar, Senhor, mas eu não esperava isso tão rápido desse jeito. Falava que não tinha jeito. Irmã, pode nem que estiver alguém lá no hospital, estiver na beira da morte. Glória a Deus eterno. Glória a Deus. Aleluia. Deus ordena por esta palavra. Vida, aleluia, chega naquele corpo que está naquele hospital. Alamaia, xalaia, Jesus, aleluia. Os médicos falaram que não tem mais jeito. Mas é assim mesmo, irmão. O homem vai fazendo as coisas, os médicos fazem, não desfazendo deles. Eles têm um limite, eles é limitado. Mas o Deus que está falando com a irmã, está falando com o irmão, está falando com esta igreja, ele não tem limite. Aleluia. Ele é acima de todas as coisas. Ai, Jesus. Glória a Deus. Quem vai pôr limite, irmão? Não, o poder de Deus. Não, esquece disso. Você entrou aqui muitas vezes machucada, desprezada, aonde você congrega, fizeram pouco de você. Glória, aleluia. Mas o Senhor manda te dizer, fica firme, porque a obra que eu vou fazer contigo, Aleluia. todos aqueles que te caluniaram, aquelas que te desprezaram, vai ver que Deus está na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. E vai pedir oração para você, irmã. Vai pedir oração para você, irmão. Glória a Deus. Aleluia. E você tem que orar. Porque Jó também orou pelos seus amigos. Aleluia. Xalaia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Você vai orar e Deus vai libertar a tua companheira. Deus vai libertar o irmão que desprezou o outro. Glória a Deus. Porque essa obra é de amor, irmão. O princípio dela é o amor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, Glória a veja Deus. bem. Pedro já estava praticamente condenado, irmão. Ele não saía dali de jeito nenhum. Não. Pelos olhos da carne, ele estava condenado. Ele estava amarrado as duas mãos, os pés, e 4 quaternos, 16 soldados vendo ele, 3 portas de ferro. Hoje, Aleluia. a igreja de Deus está mediante essa situação. Aleluia. Você mesmo falou, Senhor, se não for a tua misericórdia, eu não vou sair dessa, não. Mas o Senhor falou assim, eu permiti de você passar por isso, para o nome de Deus ser glorificado lá na frente. Você perguntou, Senhor, o que foi que eu errei, Senhor? Eu desagradei a ti em alguma coisa? Não, irmã. Não, irmã. Foi permissão minha que aconteceu isso daí. Irmã organista, permissão minha, que você está passando essa porta estreita. Aleluia. É permissão minha. Viu, ADM? É tudo permissão do Senhor. Irmã Damiana, dá glórias a Deus, é permissão do Senhor. Xalamanai, mas hoje eu visito a tua alma, glória. Aria Lamassalaia. Sinta a presença de Deus, igreja de Deus, dá glória. Aleluia, santo é o Senhor. Aria Lamanaia. Porque a obra que Deus tem de fazer é muito grande, viu, irmão? É muito grande. Por isso que o adversário, os adeptos do inimigo, está falando, não, eu não posso deixar essa mulher, não. Eu vou ficar de cima. Ele sabe da obra que Deus tem na vida da igreja. E ele está fazendo de tudo para atrapalhar.
mas ele está envergonhado e confundido. Por uma porta ele entrou, por 7 ele está saindo. Alaia. Glória a Jesus, aleluia. Pia lamanaia, Jesus. Senhor, eu vou abandonar minha comum? Não, você não vai abandonar. Você vai congregar na comum e vai congregar na live. E Deus manda te dizer, todas as vezes que você, igreja de Deus, irmão e irmã, que entrar na live Guerreiro de Jesus Cristo, seja quem for que estiver atendendo, alaia, sempre vai ter um pedacinho de pão para irmã, por irmão, para as visitas, para todos que entrar. Glória a Deus eterno. Deus foi com Pedro há mais de 2000 anos atrás. E Deus fala assim, eu sou com a minha igreja. Eu não chamei ninguém aqui para perecer. Não, eu chamei para vencer. Você vencerás em nome de Jesus Cristo. A igreja não será derrotada. É oprimida, mas não derrotada. Glória a Deus eterno. Hoje Deus manda te dizer, um cântico de vitória eu vou pôr na boca da minha igreja. A prisão vai ser aberta. Glória a Deus. O anjo vai abrir essa prisão. Seja material, seja espiritual, seja alguma dívida que a irmã está passando, está tirando a tua paz. Aleluia, glória a Deus. Senhor diz, o ouro e a prata está nas minhas mãos. Glória a Deus eterno. Aleluia. Eu faço aparecer onde não tem. Aleluia. Irmão, você crê que Deus tem poder de pagar essa conta sua? Irmão, você crê que Deus tem poder de pagar a conta sua? Glória a Deus. Aleluia. Mediante isso que Deus está dando, irmão. Esses tempos atrás eu fiquei com imposto para pagar. Para mim, eu tinha pagado esse imposto aqui na prefeitura. Quando eu cheguei lá, a moça falou, o senhor tem um débito aqui, é um débito meio grande, a gente ganha pouco. Eu falei, dá para você dividir 5 vezes? Tá. Ela dividiu. Quando foi nas últimas prestações, glória a Deus eterno, pus o carnê lá, a moça da loteria falou assim, olha, isso aqui já está pago. Mas que jeito foi pago? Foi pago pelo Pix. Glória a Deus. Irmão, eu não tenho Pix, eu não sei nem mexer com Pix. Aleluia. Aleluia. Foi pagado pelo Pix. Eu não vou cobrar mais do Senhor, não. Por Deus abençoe. Deus fará com alguém desse jeito, tá, irmão? Tá, irmão? Aleluia. Para o nome de Deus ser glorificado. O nome de Deus vai ser glorificado na live Guerreiro de Jesus Cristo. Essa live é combatida, mas jamais será vencida. Aleluia. Pode levantar a inveja do jeito que for. Essas portas foi abertas, não foi por vontade do irmão André, foi por vontade de Deus. Aleluia. E alguém está fazendo de tudo para acabar. Mas pelo contrário, o Senhor está expandindo mais ainda. Glória a Deus. Quantas pessoas estão procurando por mim aqui no Paraguai? Eu estou mandando o link para o Paraguai, para Bela Vista do Norte. Aleluia. O estado de Alagoas, Pernambuco, para todo lado, Minas Gerais, Bahia, glória a Deus eterno, aleluia. E não sumi, papara, eu chunei, ela sai, Deus. Então, irmão, a porta que Deus abre, o homem não pode fechar, não. Está havendo uma preocupação muito grande, os homens lá de cima, com a live, aleluia, glória a Deus eterno. Mas a igreja fica firme. Ora por essa live Guerreiro de Jesus Cristo, ora pelo irmão André, ora pela família dele, pelo trabalho dele, porque também ele sofre pedrada de um lado e de outro, inveja, aleluia, muitas vezes até calúnia. Mas Deus manda falar, irmão André, levanta a tua cabeça, assim como fui com Josué, eu serei contigo, assim como eu tirei Pedro da prisão,
eu vou tirar também o irmão que está nessa situação desse jeito. Aleluia! Aleluia, Jesus! Aberta na vida do irmão André, aleluia! A promessa que Deus fez, ela vai se cumprir. Ai, Emanuel! E ela surda, aleluia! Aleluia, Jesus! Glória a Deus. E a igreja vai sair beneficiada, viu, irmão? Viu, irmã? Ah, mas falou só o nome daquela irmã? Não, toda a igreja vai estar sendo beneficiada. Nós estamos mais de 300 aqui conectados, cada um tem uma causa. Seja o irmão que atende a obra de Deus, seja a visita, seja a irmã organista, seja a irmã que está aí. Senhor, é minha causa. Sua causa já está lá no céu, já está para resolver. Aguenta mais um pouquinho, viu? Aleluia, glória a Deus. Irmão, aleluia, glória a Jesus. Estou sentindo a presença de Deus muito grande, irmão, nessa live. Aleluia. Eu estou vendo portas abertas, cadeado quebrado. Aleluia. E alguém falou, mas como é que ele saiu desse lugar? Aleluia. Estava fechado. Como é que ele pagou essa conta? Ele não tinha condição. Aleluia. O anjo vai pagar a conta de alguém. Pagou a minha no Pix. Eu não tenho Pix, como é que for? Mas eu não paguei. A moça falou, o senhor pagou no Pix. Tá bom, tá pago então. Aleluia. Glória a Deus. Quem crê, verás a glória de Deus. Aleluia. 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 Glória. Alai, ali, alamanaia. Cunha, ni, alaçui, alaia. Irmão, eu prego sem, aleluia, com a guia do Espírito Santo de Deus. Se eu tivesse na minha comuna, não podia pregar isso aí. Aleluia, mas aqui eu prego que a revelação do Espírito Santo de Deus. Eu vejo muitas portas escancarando na vida das irmãs, dos irmãos. Glória, aleluia. Aleluia. Hoje é uma noite de vitória. Amém. Glória a Deus. E você que faz tempo que não sente a presença de Deus, na última oração, começa a dar glórias a Deus, glória a Deus. Aleluia. E você vai sentir, aleluia, um abalo na tua alma, uma alegria muito grande. Esta é a palavra que Deus está dando. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Alamaia.